esses documentos todos. E o problema tá na internet aí, tá no mundo, viu, Luciano? Vamos para alguns detalhes mais aqui, né? Repito, esse tema é o grande tema do dia, vai ser, repito, por alguns dias. Olha só, o documento, né, que essa turma dos republicanos, o Partido Republicano, que é o partido do Donald Trump, que faz oposição ao atual presidente Joe Biden lá nos Estados Unidos, o nome do documento é Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio do Governo Biden, o caso Brasil. E aí, com isso, esses deputados querem levantar exatamente uma tese de que o governo Biden, ele não só pratica o ataque à liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos, e é sempre bom a gente lembrar, gente, que os Estados Unidos é conhecido como o país mais libertador do mundo, onde a liberdade de expressão é mais cara à população, é os Estados Unidos. Inclusive, isso está previsto na chamada primeira emenda, né, Danilo, da Constituição dos Estados Unidos. Então, a liberdade de expressão dos Estados Unidos é algo que o americano se agarra a ela com unhas e dentes, tá? Então, é por isso que esses deputados republicanos querem levantar essa bola exatamente nesse embate entre republicanos e democratas, entre Donald Trump e Joe Biden. E aí, para embasar, eles pegaram o Elon Musk, claro, que está com esse problema aqui no Brasil, com o Alexandre de Moraes, e o Elon Musk passou todos os documentos para eles. Eles criaram esse documento ao qual eu já me referi, uma espécie de dossiê, e vazaram isso ontem para o mundo, né, para que isso repercutisse, e claro, repercute aqui no Brasil. Dentro das respostas, sim, ainda um outro esclarecimento, um outro detalhamento. Danilo se referiu ao órgão que foi criado dentro do TSE, à época presidido pelo Alexandre de Moraes, porque a gente lembra que a presidência do TSE ela é exercida em rodízio pelos ministros do STF. Nas eleições de 2022 ele estava presidido pelo Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes criou dentro do TSE um órgão chamado Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. E foi esta assessoria que reuniu todos os documentos, muitos deles emitidos pelo próprio Alexandre de Moraes, para pedir ao X o bloqueio daquelas contas, entre outras coisas. Então, a grande acusação que pesa sobre Alexandre de Moraes hoje, a mais grave para mim, a mais consistente hoje, é exatamente essa, de que ele teria meio que sido o juiz e o executor da pena. Ele foi quem ficou com os dois braços da questão, sem poder dar a ninguém o direito de contraditório, o direito de envolver outros órgãos que teoricamente e legalmente deveriam ser, como Danilo disse, os que provocariam a justiça da eleitoral naquela época. E aí, óbvio que vem à tona o seguinte: se um cara só com esse superpoder diz, eu vou emitir um documento, você que está sob minha jurisdição aqui, o órgão lá do TSE, pega esse documento e me provoca, TSE, para que eu peça o bloqueio daquela conta, aí é óbvio que um cara desse tem um poder gigante, inclusive, não estou dizendo que aconteceu, mas inclusive de interferir no resultado das eleições. E é isso que fez com que a turma bolsonarista ontem ficasse completamente ouriçada. Todo mundo enxergou nesse contexto aí o cenário ideal para explicar como o Alexandre de Moraes teria interferido no resultado das eleições. Óbvio que não mexendo em resultado de urna nem nada, mas calando vozes que falavam contrário ao que, teoricamente, o Alexandre de Moraes queria. Resumidamente é isso, Danilo. E aí, mais uma informação, antes de você fazer mais um comentário. Ontem, na sua resposta, o STF disse que os documentos que o dossiê lá dos Estados Unidos diz que são documentos sem embasamento foram distorcidos. Por quê? Na informação dada pelo STF, o X divulgou apenas, o X e o dossiê, apenas o documento que chega no X mandando fazer, né? E aí eles fizeram até uma analogia, o Barroso, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse até o seguinte: olha, é mais ou menos como se você pegasse um processo inteiro e pegasse apenas um mandado de prisão, aonde não tem necessidade de se detalhar por que está se fazendo aquele mandado de prisão, e dissesse que não há detalhamento. O detalhamento existe, segundo o Luiz Roberto Barroso. Danilo, é isso? É isso aí, Luciano. Tem alguns detalhes apenas, né? Tem razão o Luiz Roberto Barroso em até certo
ponto, porque o X deveria receber o processo inteiro também. É uma empresa, é um terceiro envolvido, né? Uma empresa jurídica. Desculpe, Danilo, ele não deve receber, ele pode pedir. Pois é, porque se ele considerar que é ilegal a ordem que está recebendo, ele pode contestar. Mas contestar. Também não teve informação se ele pediu. Se pediu ou não. Isso aí, e nem Barroso revelou, né? Se isso aí aconteceu ou não. Ontem também, tem outra que você disse aí, né? Que a gente ainda não se sabe ainda até que ponto isso pode ter interferido na eleição, mas ontem foi a frase do Elon Musk. Para fechar a noite, ele ainda saiu com essa de noite. O Elon Musk postou nas redes sociais dele que sim, Alexandre de Moraes interferiu no processo eleitoral brasileiro, na opinião dele, o empresário Elon Musk, né? O fato é que, como eu disse na abertura aqui do comentário, Luciano, a semana termina muito ruim para Alexandre de Moraes, né? Começou com essa polêmica com o Elon Musk, os desdobramentos todos, ele teve que ir no Congresso, aliás, o Congresso aprovou projetos contra o STF, né? Derrubando posicionamentos aí, enfrentando posicionamentos do STF. Ele teve que ir lá de surpresa, saiu lá com uma declaração bem feliz, né? Aquela história de que nós éramos felizes sem redes sociais, típica de ditador, né? Com todo respeito, mas por que as redes sociais pioraram a vida das nossas autoridades? Porque permitiu que as pessoas pudessem se manifestar livremente. Só pode ser por isso, né? Então, termina com essas acusações vindas do Congresso americano, né? Sem ter força para atingir o que esses congressistas fizeram lá, o que o Elon Musk fez. É uma semana complicada para Alexandre de Moraes e que promete desdobramentos, porque, como eu disse, o Elon Musk vai lá depor dia 8 de maio, a data prevista. Vai depor 8 de maio, isso ainda vai repercutir muito. E aí, gente, olha, a gente está tentando ser o máximo didático aqui, porque aí eu acredito que, inclusive, os meus colegas de bancada, meus amigos, comungam dessa mesma opinião. Um dos nossos papéis fundamentais aqui é trazer todos os pontos da informação para que você tire suas conclusões, tá?